Olá, meu nome é Laura Simonassi, eu sou graduanda em Física pela Universidade de Brasília e eu vou apresentar meu trabalho sobre os efeitos da desordem posicional na dinâmica de écidos e materiais orgânicos. Os materiais orgânicos eles vêm recentemente sendo utilizados em algumas aplicações optoeletrônicas, tais como OPVs, OLEDs, células fotovoltaicas, baterias recarregáveis. Um exemplo desses materiais são os polímeros conjugados. Aqui a gente tem os polímeros politiofeno e polipefenileno-vinileno, PPV, que foram utilizados nesse estudo, e eles se destacam pela propriedade condutora deles devido à cadeia conjugada. Nessa classe de materiais, o portador de energia é o Weston, que é o estado ligado entre um elétron e um buraco. Então, para a gente se torna interessante estudar a dinâmica de Westons desses materiais. Nosso primeiro passo foi realizar uma simulação de Random Walk, também conhecido como caminhar do bêbado. Foi uma simulação que nós mesmos desenvolvemos, e aqui o que descreve essa simulação é dada uma probabilidade tanto do objeto ir para a direita quanto para a esquerda, e a gente avalia a trajetória ao longo do tempo, ao longo de um certo número de passos. Então aqui na figura A a gente tem as trajetórias, e na figura B a gente tem para um dado número de passos, para o último passo, a distribuição das trajetórias. A partir disso a gente consegue fazer uma análise sobre as trajetórias, tanto com a variância, conseguindo essa equação, e o coeficiente de fusão, e que na figura A e B seguem nossos resultados para essa evolução com os passos. Por fim, também a gente pode variar a probabilidade de direita ou esquerda, não sendo necessariamente a mesma, e isso gera uma velocidade drift na nossa simulação. Então aqui a gente tem a evolução das trajetórias, tendo ou não a presença de velocidade drift. A partir da simulação, a gente consegue desenvolver um Monte Carlo cinético. No Monte Carlo cinético, a nossa probabilidade de transferência do portador de energia vai ser dada pelo mecanismo de transferência de energia por ressonância Foster. Então, a nossa taxa de transferência é dada por essa equação, e a probabilidade que a gente vai usar na nossa simulação a partir de agora é seguindo essa equação aqui. Então, nossa primeira simulação de Monte Carlo cinético é para um Weston. A gente tem tanto a evolução das trajetórias para um tempo fixo, quanto com a probabilidade de emissão de Westons, que é o que está sendo representado na figura A. E na figura B, a gente tem a curva de fotoluminescência resolvida no tempo, em que a gente pega a quantidade de emissão de Westons em determinado período de tempo, a gente faz um histograma, e a gente gera essa curva conhecida como curva de TRPL. Em seguida, a gente evoluiu adicionando morfologias a essas simulações. Então, aqui na figura A e figura B, a gente tem a evolução das trajetórias e a curva de TRPL para o polímero de politiofeno, que foi o que a gente viu no começo, utilizado nesse estudo. E na figura C, a gente tem para o polímero de polipefenileno-vinileno. Aqui a gente consegue ver nessas figuras que o Weston ele começa a seguir um padrão de aprisionamento nessas interfaces. Então, para a gente se torna interessante estudar os efeitos de aprisionamento. O efeito que a gente vai estudar aqui é o efeito de aniquilação. Então, o que a gente faz é observar essas trajetórias ao longo do tempo, resolver a curva de fotoluminescência no tempo, e a gente faz um ajuste de acordo com essa equação, obtendo as amplitudes dos termos monomolecular e bimolecular que estão relacionados ou não com os efeitos de aniquilação. A partir dessas amplitudes, a gente consegue ver a partir de qual momento os efeitos de aniquilação vão se tornar relevantes para essa simulação, que é o que a gente consegue ver aqui nessa imagem. À medida que as amplitudes elas coincidem, é o momento que a gente determina como concentração crítica. E a partir dessa concentração de Westons na simulação, os efeitos de aniquilação passam a ser mais relevantes. Então, no nosso estudo, a gente resolveu investigar como a desordem posicional iria afetar essa concentração crítica. A nossa desordem posicional foi implementada no programa na simulação de Monte Carlo cinético através de uma distribuição gaussiana, seguindo a equação de Box-Miller, seguindo essa distribuição. E então, implementando na nossa simulação, a gente conseguiu ver que, à medida que a nossa desordem posicional era implementada, a concentração crítica de Westons ia sendo cada vez menor, implicando que quanto maior a desordem da nossa simulação, mais cedo, com concentrações menores, os efeitos de aniquilação passam a ser relevantes nessa dinâmica de Westons. Por fim, a gente agradece e muito obrigada.